segunda-feira é dia de Saúde em Foco e hoje a gente traz um tema que tem gerado muito debate e também muita curiosidade: a obesidade. Mais do que uma questão estética, a obesidade é uma doença crônica e complexa que envolve fatores genéticos, comportamentais e ambientais e que impacta diretamente a saúde pública no Brasil e no mundo. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, nós vamos conversar ao vivo, direto da capital mineira, com a médica Monique Ribeiro, nutróloga e especialista em medicina esportiva. Ela acaba de participar do Congresso Brasileiro de Obesidade e um dos principais eventos sobre o tema no país. Está no ar mais um Saúde em Foco. Olá, doutora Monique, seja bem-vinda ao Sudoeste News. E para a gente começar, o que mais chamou sua atenção no Congresso deste ano? Quais foram os destaques e as tendências que você acredita que vão mudar a forma como a gente entende e trata a obesidade? Bom dia a todos, tudo bem? Então, nós tivemos agora o congresso, né, um congresso brasileiro, então veio gente do mundo inteiro, não só do Brasil, mas também com participação de vários outros colegas, né, do Brasil. Mês passado tivemos o congresso europeu também com a mesma temática, então o congresso brasileiro veio para reforçar todas as orientações, todos os estudos, artigos que a gente teve lá no europeu. E eu acho que a principal mensagem que fica, se eu tivesse que resumir tudo, é: obesidade é uma doença crônica, né? Acima de tudo, a gente tem que encarar a obesidade como uma doença, com respeito a essa doença e entendendo que, se necessário, a gente precisa entrar com medicação. Se um paciente tem uma hipertensão, por exemplo, ninguém questiona o uso de um tratamento medicamentoso para a hipertensão. E por que a gente deveria fazer isso, então, com a obesidade? Se a gente sabe que também é uma doença crônica, né? E falando agora sobre um tema que tem tomado conta das redes sociais e consultórios, as chamadas canetas para emagrecer. Como exatamente essas injeções atuam no corpo e quem pode fazer uso delas com segurança? Então, as canetinhas elas vieram para revolucionar o tratamento da obesidade. E aí, mais uma vez, lembrar que a obesidade é uma doença crônica e a canetinha é um tratamento farmacológico. Então, é importante a gente ter consciência para quem, quando e como utilizar essas canetas. Antigamente, a gente não tinha esses recursos, as nossas terapias farmacológicas eram muito limitadas, mas com o avanço da tecnologia, das informações e pesquisas, vieram as canetas. Quando você me pergunta para quem é um pouco complexo essa resposta. Por isso, inclusive, que o governo federal, junto com o Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, todos os órgãos que atuam junto para o tratamento do paciente, da população de forma geral, entendeu que esse tratamento tem que ser indicado de forma individual, personalizada, através de um acompanhamento médico. Inclusive, é por isso que a partir de agora, 23 de junho, vai ser obrigatório a receita médica controlada para a compra e aquisição dessas canetinhas. Exatamente porque não tem uma fórmula mágica. A gente viu algumas pessoas comprando, né? Porque queria perder 1 quilo indesejado, outro. E nós vimos muitas pessoas passando mal, tendo internações por uma dose inadequada, por uma indicação inadequada. Então, agora a gente tem esse controle para a gente conseguir avaliar o paciente e fazer essa recomendação. Tratamentos tradicionais como a sibutramina, eles ainda são indicados ou essas injeções já estão substituindo completamente esse tipo de tratamento?
Com certeza, sibutramina é um dos exemplos, né? A gente tem outra medicação também que é mais recente que a sibutramina, tá no Brasil, acredito que mais ou menos há uns 2 anos, que é o Contrave, que é outra droga, também em comprimido, muito boa, que ajuda a gente no tratamento da obesidade. Então, sibutramina, Contrave, várias outras medicações, Orlistat, né? Várias outras medicações orais, comprimidos que ajudam nesse tratamento, continuam sendo utilizados ou de forma isolada ou em associação com as canetinhas. Lembrando que as canetinhas têm um custo elevado. Então, também pode ser um recurso, até mesmo para aqueles pacientes que não têm condições de arcar com as canetinhas. Aí eu vou até trazer uma notícia interessante para vocês, que veio lá do Congresso semana passada. Ozempic tem uma expectativa de baratear, de ter um desconto de valor de mercado de 10%, e o Saxenda, que é o liraglutida, também está com uma proposta aí de vir com 20% de desconto do valor que hoje é praticado. E isso porque, com a chegada do Mounjaro, que é outra medicação, acaba tendo essa concorrência de mercado, o que facilita para o consumidor, para o paciente, porque isso, a tendência é essa, que os medicamentos comecem a ficar cada vez mais acessíveis, principalmente com a queda das patentes, né? Que boa notícia, doutor. E quem sabe até um dia, né? Quem sabe o SUS fornecer essas canetinhas para tratamento de obesidade. E a famosa cirurgia bariátrica, ela também continua como uma alternativa para tratar a obesidade? Foi falado sobre essa cirurgia no Congresso? Sim, sim. As cirurgias bariátricas, elas continuam sendo um recurso. Nós temos alguns critérios para poder classificar esse paciente para liberação e indicação de uma cirurgia bariátrica. Um desses critérios é um acompanhamento de pelo menos 2 anos com uma equipe multidisciplinar. Médico, nutrólogo, endócrino, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, enfim, antes de ser recomendada a cirurgia bariátrica. Mas, e aí eu coloco a minha observação, eu acredito que cada vez menos nós precisaremos indicar uma cirurgia, porque a medicação, principalmente com a advinda, né, das canetinhas, tem nos dado essa expectativa, porque elas estão se tornando muito efetiva, com muito resultado. Então, acredito que a tendência é as bariátricas serem cada vez menos recomendadas, mas continuam dentro do nosso arsenal de propostas de tratamento. Bom, doutora, até porque a gente sabe que a bariátrica é uma cirurgia, né, de grande porte, aí podendo evitar é uma excelente notícia. E outra dúvida que a gente, né, escuta muito sobre o risco das canetas, elas são seguras? Há contraindicações? É uma medicação muito nova, né? Então a gente ainda não sabe como que é o uso prolongado disso, mas esse uso prolongado, ele é sustentável? Para qualquer medicação ser liberada e autorizada, é feita uma série de testes. Dentro desses testes, a gente tem um tempo maior, prolongado de uso antes de entrar no mercado. Então, apesar de no mercado essas medicações estarem há pouco tempo sendo vendidas, os estudos já estão sendo realizados há muitos anos, né? Alguns anos atrás. Claro, nós não temos estudos aí com 20 anos, 30 anos de utilização da medicação, mas hoje nós podemos dizer que não só é um tratamento eficaz e seguro para a obesidade, como também traz outros benefícios. Por exemplo, proteção cardiovascular, proteção renal, é uma série de outros benefícios que chegam junto, porque quando a gente pensa que a obesidade é fator de risco para todas as outras doenças, inclusive, por exemplo, o câncer, você tratar a raiz do problema evita que você desenvolva várias outras. Agora, sim, nós temos critérios, né? A gente tem contraindicações, existem pacientes com determinadas doenças que não podem usar a canetinha, mas é exatamente por isso que todas as entidades de saúde entenderam que para se adquirir, para se comprar elas, é necessário uma avaliação médica. E aí a gente poderia conversar aqui por umas 3 horas para falar sobre
essas contraindicações e tudo mais. Mas o que eu recomendo hoje é vá até um médico de sua confiança, que tenha conhecimento sobre esse tipo de tratamento, para você ser bem cuidado. Uma das principais questões é perder músculo durante o processo de emagrecimento. A gente quer evitar que isso aconteça. Então, principal cuidado que eu recomendo para os meus pacientes que estão em processo de emagrecimento, seja com a canetinha ou não, precisamos proteger esse músculo. A gente não quer perder músculo. Músculo a gente sabe hoje que é poupança para a vida. Doutora, e agora mudando um pouco o foco, mas ainda falando sobre fatores que contribuem para a obesidade, a ciência tem falado muito sobre o chamado ambiente obesogênico. O que é isso exatamente e como ele influencia nossas escolhas, muitas vezes até de forma inconsciente? Sim. Vamos pensar que a cada ano que passa, né, a cada gerações e gerações, a gente planta menos, a gente descasca menos, a gente vai no supermercado para adquirir todos os produtos que a gente precisa, inclusive carnes, frangos, né? Antigamente, ainda em cidades menores, a gente ainda vê produtores de leite levando leite fresco na casa do cliente, do consumidor. Hoje em dia, não. Pelo menos aqui na capital, é raro a gente conseguir encontrar um fornecedor desse. Então, todos os nossos alimentos, eles vêm de um supermercado. Temos pouco, como eu posso dizer, temos pouca demanda para adquirir aquilo. Então, a gente não pesca, a gente não caça, a gente não planta, a gente não tem todo aquele gasto físico para adquirir aquela alimentação. E cada vez alimentos em maiores quantidades, com maior facilidade de acesso, cada vez alimentos mais palatáveis. Hoje a gente tem um controle na mão para poder ligar e desligar a televisão. Cada vez a gente passa mais tempo na frente de uma tela, seja ela celular, seja ela televisão, seja ela computador. Então, isso é um ambiente obesogênico. A gente gasta cada vez menos energia e tem acesso cada vez mais a alimentos mais calóricos, mais industrializados, o que transforma a nossa população aí numa das doenças que a gente já está chamando de epidemia, que é a obesidade, né? A tecnologia nos deixa cada vez mais sedentários. E para fechar, doutora, tem muita gente nos assistindo agora que talvez esteja em busca, né, de uma ajuda ou tentando começar esse processo de emagrecimento. Qual seria o primeiro passo? O que seria essencial saber ou fazer para dar início a esse caminho com mais consciência e saúde? Primeira coisa que você tem que fazer: decisão, escolha. Saber que não vai ser fácil, saber que é uma doença, confiar e procurar profissionais que realmente estejam ali conectados com ciência, com saúde, com verdade, fugir de tudo quanto é estratégia milagrosa que puderem te oferecer, porque já te adianto, esse não é um caminho. Fico à disposição também, né, de todo mundo que precisar de um profissional. O meu arroba do Instagram é doutora Monique Ribeiro, com um O a mais no final. Procura uma nutricionista, procura um nutrólogo, um médico, alguém da sua confiança que domine sobre esse tratamento, porque ainda enfrentamos muito preconceito, não só pela sociedade, mas infelizmente ainda alguns profissionais que precisam dessa reciclagem, dessa atualização, de entender a obesidade como uma doença crônica. E se eu puder deixar uma dica para você que está em casa, beba mais água. Seu cérebro confunde sede com fome. Então, primeiro passo, começa a beber mais água e vai atrás de um profissional para te ajudar. Doutora, muito obrigada pela sua participação e por trazer informações tão importantes e atualizadas sobre um tema que impacta tantas pessoas. Fica claro que combater a obesidade vai muito além de buscar um padrão estético e cuidar da saúde de forma integral. Então, doutora, só por favor, repita aí o seu Instagram para quem quiser acompanhar e conhecer o seu serviço. O Instagram, doutora Monique, DRA Monique Ribeiro, com um O a mais. DRA Monique Ribeiro O. Fico à disposição de todos vocês, viu? Inclusive, eu tenho muitos pacientes aí para a região, faço muito atendimento online.
Obrigada, doutora. E você que está em casa, lembre-se, cada corpo tem sua história e não existe fórmula mágica, como a doutora disse. Se você sente que precisa de ajuda, procure um profissional qualificado. A saúde começa com pequenos passos e escolhas mais conscientes no dia a dia. O Saúde em Foco fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá!